Polícia angolana entra em pancadaria com um mototaxista, um trabalhador honesto, angolano, e acaba chorando que nem criança. Pessoal, isso é verdade, isso é nítido. Está no vídeo que vocês acabaram de ver no princípio. E vamos dar aqui algumas explicações, vamos dar aqui algumas análises. Como sempre, vamos estar aqui imparcial, né? Não é só porque eu sou população, tenho que ficar ao lado da população. Não é só porque eu entendo um bocadinho sobre essa questão toda que aconteceu, que eu vou ter que ficar ao lado do policial. Então, vamos dar aqui os fatos, vamos analisar juntos. E vocês também podem contribuir aqui nos comentários, falou? É isso aí. Antes de mais nada, se inscrevam no canal, atenção que vocês estão de partilhar os que vocês interessadas. De uma forma bem rápida, para poder contextualizar o que a gente vai falar aqui. No vídeo temos presente ali um monte de população, um agente da polícia e um mototaxista. Esse mototaxista, segundo o corpo do vídeo, diz que o policial acabou interferindo lá no seu trabalho regular porque o policial precisava verificar, né, averiguar os seus documentos, se estavam todos certos ou não. Quando notou-se que faltavam alguns documentos, o mototaxista decidiu não apresentar nenhum documento e começou com rebeldia. Nesta rebeldia, havia necessidade de conter o indivíduo. Quando ele começou a utilizar a coerção, basicamente o senhor mototaxista começou a lutar, né? Bilo daqui, bilo dali, a população toda veio para tentar entender o que está acontecendo. Quando viu que o policial estava a apanhar do mototaxista, eles não se interferiram assim diretamente. Mas quando viram que o policial estava quase a mobilizar o indivíduo que estava ali a fazer escândalo, eles interviram, entendeu? Imobilizaram o policial por alguns minutinhos, alguns segundinhos, e o mototaxista acaba golpeando um soco bem dado na cara do policial, e o policial fica choramingando que nem criança, e ele põe-se em fuga. E a população, algumas, notaram que o policial estava a agir com muita sabedoria. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeiro vamos começar com o lado do policial. Tenho a dar os meus parabéns a esse policial. Por quê? Esse policial tinha tudo para poder utilizar o purete, para arrebentar com o crânio do indivíduo. Ele tinha tudo para utilizar a metralhadora que estava no peito dele, entendeu? Ele está utilizando uma metralhadora que carrega mais de 16 munições. Ele poderia muito bem pegar essa metralhadora para dispersar a população, atirava no ar, identificava um indivíduo no meio da população e arrebentava ali um tiro. Simplesmente assim. Não dá para falar por que isso. Será que a lei angolana autoriza tudo isso? Não. A lei angolana não autoriza tudo isso. Mas a rebeldia de muitos oficiais da polícia angolana autoriza tudo isso. Então, quais as chances desse indivíduo não ser rebelde? Ele poderia ter jogado desse jeito, entendeu? Respeitar a autoridade, porque existe uma chance muito alta desse senhor utilizar a coercibilidade para poder me conter. Entendeu? Vai ser coercivo, vai me rebentar. Ele poderia utilizar assim. Mas quando viu a população, mais a frustração que o país não está bom, então ele utilizou em fight. Então, tenho a dar os meus parabéns a esse policial. Teve uma conduta visivelmente, entendeu? Eu vou ter que falar sempre visivelmente, porque a gente não sabe o que aconteceu antes e não depois, entendeu? Estava visivelmente, segundo o vídeo, muito bem, tentando conter, pular daqui, pular dali, pegar um indivíduo, blá blá blá. Fez muito bem de não utilizar a arma para dispersar a população, porque essas armas não se limpam, vai dar tiro no ar e a bala vai curvar, rebenta alguém. E veríamos mais um escândalo onde a polícia tira a vida de alguém por causa de um delito muito menor. Entendeu o que eu estou a falar? Por causa de um pequeno delito. É isso que acontece. Então, meus parabéns ao policial, teve muito bem. Contudo, é isso. Até ali estamos. Mas bom, pessoal, o que é que acontece aqui em Angola? Primeiramente, a indisciplina de muitos mototaxistas, taxistas, todos os utentes na via é muito ruim. Eu, por exemplo, eu sou um deles também, né? Eu tenho que me meter nesse barco. Muitas das vezes, quando eu estou atrasado para ir para a escola, em vez de entrar na pedonal, subir e ir lá para frente, eu pulo, entendeu? Eu pulo a divisão rodoviária. Eu pulo a divisão rodoviária, atravesso a estrada onde não é para atravessar. Amanhã me rebentam as pernas, eu vou falar que o governo está mal. Entendeu o que eu estou a falar? E isso é uma coisa que nós podemos analisar. Existe hierarquia para início de conversa. Em um país como o nosso, o significado de hierarquia deve ficar na cabeça das pessoas. O que é hierarquia, basicamente? Hierarquia é o posto de poder. Entendeu? São as bases do poder. A hierarquia é a base da organização.
Quando você não respeita a hierarquia, basicamente você desrespeita a Constituição. Entendeu? No exato momento que o senhor mototaxista foi interpelado, ele poderia muito bem dar o devido respeito ao senhor agente, porque por mais que todos os policiais são conotados como alguém corrupto, que basicamente só querem gasosa e blá blá blá, a gente nunca sabe quem vai nos parar. Às vezes é um policial muito honesto, o que pode estragar o nosso pão, porque ele é tão honesto que vai pegar a nossa moto e meter na unidade, entendeu? Isso pode acontecer. Mas nós devemos fazer essa análise. Nem sempre quando a gente vê um indivíduo de farda, nós logo devemos pensar na divisão partidária. É ruim, principalmente para esses policiais conseguirem manter a ordem. É importante averiguar todos os veículos que acabam circulando na via pública, primeiro, pela segurança dos utentes na via, segundo, pela segurança do próprio indivíduo que está a dirigir e terceiro, pela precaução da segurança geral. O que é que acontece? Não se sabe se a moto é roubada, entendeu? Não se sabe se a moto é roubada, então tem que apresentar as documentações. Não se sabe se a moto é roubada. E não se sabe se o indivíduo está a transportar algum equipamento que ele não deveria ou não tem a permissão de transportar. Deve-se averiguar. E eu, quando fui tirar a carta de condução, uma das coisas que eu mais aprendi, o professor não batia muito nessa tecla, porque sabemos, né, os ensinamentos aqui em Angola, principalmente sobre coisas que têm a ver com o governo, tem sempre aquela particularidade de falar o governo não está bom, blá blá blá. Mas uma coisa que ele sempre falava e que eu prestava muita atenção é: a polícia é a máxima hierarquia da via pública. Não existe ninguém que está em cima da polícia. Nem o sinal luminoso está em cima da polícia. Ninguém está em cima da polícia. O cone está muito abaixo da polícia. Então, se um policial te faz parar, você respeita. Independentemente de como está o país, você deve respeitar. E eu vejo ativista partilhando isso, dizendo YX, polícia do MPLA, blá blá. Não é assim que funciona não, rapaz. Devemos respeitar a lei. Entendeu? De que adianta respeitar a lei se aqueles que nos governam não respeitam a lei? O problema é deles. Entendeu? Existe uma chance muito grande da Angola entrar nesse pico. E se a gente entrar no consenso de que a Polícia Nacional deve ser desrespeitada, nós como população é que vamos sofrer. Primeiro, eles têm a base da coercibilidade. Entendeu? Eles têm munições, têm equipamentos. E o mais importante de todos, eles têm treinamento. E o que está em cima de tudo isso é a posição que o próprio Estado lhes dá, que é de proteger a população independentemente de situações que podem meter em risco da vida da população, da vida dos agentes. Primeiro vem os agentes, depois vem a população. Está entendendo o que eu estou a falar? Primeiro vem o agente, depois vem a população. Se um civil qualquer morrer na mão de um bandido, vamos esquecer amanhã. A polícia pode até engavetar o caso. Mas se um policial morrer na mão de um bandido, a polícia não vai engavetar o caso. Entendeu? E os líderes lá da polícia permitem que isso funcione assim. Vão lá caçar um indivíduo que matou um policial. Porque a polícia é civil. Por mais que ele é um civil, mas ele é um agente. Então está em cima de certa hierarquia. Devemos organizar o país primeiro na nossa mentalidade. Então, todo indivíduo que acaba sendo interpelado pela polícia e acaba se escandalizando, primeiro, ou tem alguma coisa a esconder. Segundo, deve ser um indivíduo altamente decidido, vamos utilizar essa expressão, deve ser um indivíduo altamente decidido. E quarto, deve ser um indivíduo que não sabe o que está a fazer. Sobre o qual podemos aplicar a este caso, eu não sei, porque precisamos saber também o que aconteceu antes e o que aconteceu depois desse vídeo. Mas contudo, não haveria resistência da parte do mototaxista. Tinha que respeitar. Se ele tem as documentações, se não tem as documentações, tem que respeitar. Se vai ser preso, nós tinha que respeitar. Porque ele é que tem mais a perder. Porque neste momento ele agrediu um policial. Será identificado e vai responder por um processo crime. Está entendendo o que eu estou a falar? E os policiais odeiam quem desrespeita a polícia. Muito falava assim, o burro vive. O burro vive. Quando ele falava isso, não necessariamente você tem que ser burro. Você tem que ser esperto e inteligente o suficiente para entender que se você está aqui, alguém está lá em cima. E quando alguém que está lá em cima tiver a falar, você que está aqui abaixa a cabeça. Em certas situações. Fica com o vídeo no final, o vídeo na íntegra, sem corte, sem nada. O vídeo que eu encontrei nas plataformas digitais. É muito importante a gente ter noção que o policial não utilizou arma de fogo. Não utilizou arma de fogo. O policial também não
agiu totalmente de má fé, porque ele tem alguns direitos, entendeu? Ele, além de ter alguns direitos, eles têm algumas ordens, tem algumas normas, tem alguns parâmetros. O nosso analfabetismo funcional descredibiliza a nossa luta. Inscreva no canal, ative as notificações, não esqueça de partilhar com os interessados. Nos vemos na próxima. Tchau. Elibe, liga nesse comércio. Já me liguei esse carro. Não existe, não existe. Aí disseram, tem que ser uma aquela sica. Tem que comprar sica, ué. Tem que comprar sica. Agora, a tal coisa é sica. Eles disseram, é sica que tem que comprar. Assim tá bom. Polícia ligeira que tem. Vai parar com multa. Já foi, correu, já. Não, correu. Correu.